É um prazer enorme ter vocês aqui de novo. E se você clicou nesse vídeo, quer dizer que você quer saber um pouco mais sobre a minha trajetória, talvez por curiosidade, talvez porque você é minha paciente ou meu paciente, quer saber mais de quem está te tratando, saber o que eu já fiz. Talvez você seja um médico novo querendo saber qual é uma trajetória de um médico que chega a posições de seleção ou que está no Einstein, enfim. Motivos são diversos, ou mesmo curiosidade para saber por que você deveria ouvir e quem está falando, né? Se você deveria dar realmente atenção ou não no mundo que tem tanta desinformação e tanta gente se posicionando como autoridade. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou descendente de japoneses, tanto que meu sobrenome é Sugino. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo e minha trajetória na medicina ela começa na USP de Ribeirão Preto. Sim, sou formado pela USP de Ribeirão Preto. Fiz a faculdade, a residência e a especialização no HC lá de Ribeirão Preto, tudo pela USP. Parte da minha residência, coisa que pouca gente sabe também, ela começa já a internacionalizar. Eu fiz 3 meses da minha residência enquanto eu estava no 5º ano da residência de coluna, no 2º ano de especialização, no 5º de complementação, então seria o R5, o R é da residência, o 5 ao 5º ano. Eu fiquei na Suíça por 3 meses em Zurique, na Schutters Clinic. Também, durante a faculdade, eu tive algumas experiências internacionais. Eu fiz um estágio, que é até interessante, é o mesmo hospital, se você já assistiu La Casa de Papel, onde foi feito o resgate de um dos protagonistas do hospital. Aquele hospital faz parte da Universidade Autônoma de Madrid, que eu também fiquei durante a faculdade lá por um tempo. Também na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer o serviço de trauma da Universidade da Califórnia de San Diego, UCSD, e também o hospital chamado Special Surgery Hospital, em Nova York, o número 1 do mundo de ortopedia. Essas experiências começaram a abrir um pouco a minha cabeça e também eu comecei a comparar um pouquinho entender um pouquinho também do que a gente tinha de bom, do que eles tinham de bom. E eu pensei, por que não pegar o que eles têm de bom e incorporar, sendo que aqui no Brasil nós temos muitas coisas boas. Depois da residência, decidi então que eu iria me especializar cada vez mais. Saí de Ribeirão Preto, vim atrás aqui em São Paulo fazer uma especialização nova, que era para complementar o que eu tinha feito, que é sobre cirurgia menos invasiva. Fiquei 1 ano a mais, ou seja, dos 6 anos de faculdade, 3 anos de ortopedia, 2 de coluna, resolvi fazer mais 1 ano de coluna, 1 ano extra, porque eu achei que eu não estava pronto. Também achei que eu não estava pronto, então nos próximos 2, 3 anos eu fiquei saindo do país e voltando, fazendo cursos, especializações e fellowships. Basicamente, isso passa por Alemanha e Estados Unidos em vários centros de referência, inclusive foi onde eu tive o meu primeiro contato lá em 2016 com a endoscopia de coluna. Nessas especializações, eu também tive a oportunidade de aprender muito, ver muita coisa e entender um pouco do cenário global, dos bastidores e também um pouquinho do que varia uma cirurgia, por exemplo, ou mesmo uma decisão da cirurgia, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia. Quais eram as diferenças e entendi um pouquinho mais do que representa a nossa formação aqui no Brasil. Hospitais como Mayo Clinic, Hospital Special Surgery, UCSD, eu também passei pelo MGH, que é o Massachusetts General Hospital, que é um dos hospitais de Harvard. Também tive a oportunidade de, nesse caminho, começar, nesses primeiros anos aí de carreira, ganhar 2 bolsas de estudo. Uma para ficar no Mount Sinai, em Nova York, e a outra para ficar na Weill Cornell, também em Nova York. Uma trajetória bastante grande. Eu não falo muito disso porque hoje eu vejo que nem cabe muito falar por onde eu passei. Eu prefiro falar mais do que eu estou desenvolvendo e a gente vai chegar lá. Mas das minhas passagens todas, vale a pena dizer que também aos 33 anos de idade, eu dei minha primeira aula com vínculo em Harvard, que vocês já viram no vídeo de introdução, mas o que eu não contei é que nesse mesmo ano, eu fui presidente de um pré-congresso, onde eu montei o programa científico e convidei nomes que, assim, são muito grandes na coluna. Isso para mim, aos 33 anos, foi muito legal, pessoalmente, mas também eu considero isso como uma vitória do Brasil. Alguém que está tentando realmente levar esse nome do país para fora. Falando então, na minha jornada, comecei a dedicar muito, gostei muito da cirurgia menos invasiva, basicamente cirurgias que não usavam parafusos, e eu conheci a endoscopia de coluna, que basicamente foi a cirurgia que me projetou ali e me deu grandes possibilidades de melhorar o que eu já fazia com a cirurgia tubular ou microscópio. Meus resultados melhoraram muito, fui várias vezes para a Alemanha, fiquei muito tempo lá fazendo cursos indo e voltando de 2018 até muitos anos depois, e aí em 2024 eu recebi um convite para ser o primeiro fellow do Brasil a passar um tempo e fazer a formação de instrutor pela Alemanha. Voltei para cá, nessa época, quando eu voltei para o Brasil, eu já era coordenador da pós-graduação
pós-graduação já ensinava a cirurgia por vídeo para cirurgiões do Brasil, também muito novo, e quando eu voltei eu tive a oportunidade de melhorar o programa científico. Essa era a minha missão, trazer o aprendizado que eu tive na Alemanha, do criador da técnica moderna de cirurgia por vídeo. O nome dessa pessoa é Sebastian Hutten, muito conhecido no mundo da coluna, e eu tive a oportunidade então de ensinar exatamente da mesma forma como eu aprendi para os cirurgiões brasileiros, com a missão de divulgar conhecimento. De passagens também, eu como médico da seleção brasileira de judô, tive que fazer uma pós-graduação em medicina do esporte. Então eu também sou pós-graduado em medicina do esporte. Comecei muito cedo também como preceptor da especialização em cirurgia de coluna. Eu cuidava do fellow de coluna do Einstein, ajudava no treinamento, e até para uma questão de entregar mais e melhorar, eu também fiz uma pós-graduação de ensino médico. Essa pós-graduação foi o que me fez receber esse convite para dar a minha primeira aula em Harvard aos 33 anos de idade. Hoje, esse vínculo com Harvard tem se estreitado, como eu já contei para vocês, através de um programa que é o Harvard Global Orthopedic, que, aliás, vocês vão ouvir falar muito, porque eu tô com a oportunidade hoje em mãos. A gente ainda está em fase de final de negociação de trazer uma versão Brasil desse programa. Isso é importante porque, num cenário onde a gente vê toda vez e cada vez mais notícias ruins sobre os nossos níveis de médico, a formação duvidosa, muitas pessoas levando desinformação, muitas pessoas que são consideradas não sérias na medicina, muita gente trazendo desinformação ou mesmo pessoas que se chamam de referência nas especialidades que elas têm nas redes sociais. Isso é uma vitória para o Brasil porque traz uma seriedade e uma sobriedade que grandes instituições do mundo, assim como Harvard, podem trazer e ajudar muito a desenvolver a nossa comunidade. Novos talentos, novos médicos, novos cirurgiões aqui do Brasil para levar todo esse conhecimento e transformar em melhores práticas e melhores cirurgias ou melhores tratamentos para pacientes do país todo. É uma vitória que não é minha, eu sou um instrumento que está tentando trazer e elevar o nome do Brasil, e os benefícios serão sentidos nos 4 cantos desse país, que é gigantesco e temos muitas pessoas muito boas. Também, esse ano, comecei uma trajetória um pouco mais internacionalizada, coordeno, abro portas para os cirurgiões da nossa pós-graduação do Einstein, que eu tenho muito orgulho, já estamos no 4º ano, formamos líderes nacionais, as pessoas que fazem a nossa pós-graduação são diferentes e são diferenciadas, então você pode procurar quem foi formado pelo Einstein, como endoscopia de coluna, cirurgia por vídeo, que você provavelmente estará nas melhores mãos que você pode estar nesse país, e também por causa disso, eu fui convidado para dar algumas aulas no exterior. Daqui a 2 semanas, e também fui convidado pela Universidade de Oslo para dar uma aula sobre uma pesquisa que está acontecendo aqui no Brasil. Essa é uma pesquisa que também é legal e vale a pena eu contar para vocês. Por quê? Essa pesquisa, ela pode revolucionar a forma como nós estamos hoje tratando no mundo a doença de Chiari. A ideia aqui da doença de Chiari é mostrar que é muito melhor tratar essa doença por uma cirurgia de vídeo, não só pelo tempo de recuperação, mas também pela dor e também pelo número de complicações, que hoje é muito alta, gira em torno de 30%. Ou seja, a cada 3 pessoas que operam, uma vão ter problema com a cirurgia. Além de muita dor, que já é praticamente uma praxe. Para isso, o que está acontecendo eu estou desenvolvendo essa pesquisa que está mostrando, primeiro, que é possível fazer essa cirurgia por vídeo. Eu, pessoalmente, não gosto de ter crédito, apesar da gente ver muito isso hoje no Brasil, de pegar crédito de algo que não fui eu que criei. Então, não é diferente. O Chiari, eu não criei a técnica. Eu estou pegando uma técnica que já foi feita e já foi desenvolvida, eu estou tentando aprimorar e mostrar para a comunidade que isso é possível e que isso pode ser melhor. Eu digo pode ser porque eu, como pesquisador, tenho que me ater a resultados e não a vontades. Gostaria muito que isso desse certo, mas eu, como cientista, preciso ver se isso é melhor ou não do que o que já tem. Esse é um problema que eu combato nas redes sociais. Falar que tem um trabalho científico não basta. Isso não é ciência e a gente tem trabalhos ruins vindo de todos os países importantes e todos os países de primeiro mundo. Não é um trabalho que nasce em um local que determina. Existem muitas outras questões de qualidade, mas isso você não precisa saber. Eu vou trazer aqui como uma curadoria para vocês, como um presente, e espero que vocês gostem e divulguem isso para mais pessoas. Falando então da minha missão aqui nesse canal, foi exatamente por isso. Eu via um cenário onde tinha muita desinformação, muita gente que academicamente e mesmo tecnicamente a gente vê que os bastidores são muito diferentes do que acontece na rede social, e eu decidi falar
em nome das pessoas sérias e defender a informação de qualidade. Eu não tenho medo de entrar em assuntos polêmicos, eu não sou fã de polêmica para ganhar atenção e audiência, mas eu gosto muito de assuntos polêmicos porque eu acho que isso é maturidade. É uma maturidade da especialidade, é uma maturidade que a gente tem que ter como médico de poder falar de uma forma bastante respeitosa sobre qualquer assunto, sem ofender aqueles que são sérios. Não estou preocupado aqui com quem eu não considero uma pessoa séria. Para isso, eu conto muito com a sua colaboração, de dar feedbacks, de dar sua opinião, e também peço uma ajuda para você para divulgar cada vez mais esse canal, porque o meu objetivo também, existe um segundo objetivo, que é levar um pouquinho desse conhecimento que eu acumulei nessa minha jornada que ainda não está finalizada, na verdade está só no começo. Hoje eu tenho 40 anos, tudo que eu te falei aqui já é muita coisa, mas você também pode assistir essa jornada para ver onde que vai dar. Tudo isso que eu construí foi até 40 anos, a partir de agora é uma nova jornada, é uma nova história, e eu peço que você contribua comigo, divulgando essa informação, divulgando esse canal, dando compartilhamento, dando seu like. Por quê? Se isso chegar a mais pessoas, talvez essa pessoa você nem imagina o quanto que você pode ajudar ela. Às vezes ela não vai conseguir vir até o Einstein se tratar comigo, mas a minha informação pode chegar até ela. Por isso que é importante a sua colaboração e você fazer parte também dessa história que eu vou construir junto aqui com vocês. Vocês vão ver ainda muita coisa, muita novidade. Eu prometo que novidades não vão faltar. A cada 2, 3 meses, muita coisa muda, muita coisa aparece e uma coisa não vai faltar: assunto interessante. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem do que vocês vão ver e ouvir aqui. Até o próximo vídeo.